Existe um paradoxo silencioso que marca o nosso tempo. Nunca tivemos tanta liberdade para sermos nós mesmos, para perseguir nossos projetos, para nos otimizar. E ainda assim, um sentimento de exaustão profunda parece nos assombrar. De onde vem esse cansaço? Para buscar um diagnóstico, vamos mergulhar numa das obras mais lúcidas do nosso século, A Sociedade do Cansaço, do filósofo Byung-Chul Han. A questão que vai nos guiar é justamente este paradoxo. Como é que pode uma sociedade que celebra a liberdade, a iniciativa e um poder que parece ilimitado produzir um sentimento tão avassalador de esgotamento? É para tentar desvendar essa contradição que o pensamento de Hans se torna uma ferramenta tão poderosa. Bem, o primeiro passo na análise de Han é um deslocamento fundamental de perspectiva. Ele nos convida a enxergar o nosso esgotamento não como uma falha individual, sabe? Uma questão de má gestão do tempo ou falta de resiliência, mas sim como sintoma febril de uma transformação muito profunda na própria estrutura da sociedade. Han parte da premissa de que cada época tem as suas próprias enfermidades. Se o século passado foi definido pela luta contra inimigos externos, o viral, o bacteriológico, o século XXI é marcado por patologias neuronais. Depressão, burnout, TDAH. Persegue, não são infecções causadas por um outro que nos invade, mas são implosões. São, como ele descreve, infartes psíquicos, que nascem de um excesso que vem de dentro. E é aqui que chegamos ao conceito talvez mais provocador de Han, a violência da positividade. Parece um contrassenso, né? Mas ele argumenta que a natureza da ameaça mudou radicalmente. Nós transitamos de um mundo que era regido pela negatividade, o não pode, a proibição, a fronteira, para um universo saturado pelo excesso de positividade. Vamos olhar com calma como este slide resume bem essa transição. À esquerda, a era imunológica do século XX, cujo mecanismo era a defesa contra o estranho, o outro. A sua topologia era de muros, de fronteiras. Agora, à direita, a nossa era neuronal. A ameaça não vem mais de fora, mas do excesso do mesmo. Mais informação, mais comunicação, mais produção. Como Han nos alerta, não adoecemos mais por negação, mas por superaquecimento. O sistema não colapsa por um ataque externo, mas por uma sobrecarga interna. Então, o ponto central aqui é essa nova cara da violência. Ela não é mais aquela violência que proíbe ou que exclui. A violência da positividade é uma força que satura e que exaure. É uma violência sutil que está dentro do sistema, operando não por uma coerção clara, mas pelo imperativo incessante do estímulo e do desempenho. E essa análise da positividade nos conduz diretamente à tese central do livro. Han argumenta que nós não vivemos mais na sociedade disciplinar, aquela descrita por Foucault, mas sim na sociedade do desempenho. Essa comparação aqui é muito reveladora. De um lado, a sociedade disciplinar de Foucault, regida pela negatividade do não poder, da proibição. Ali, o sujeito era o da obediência e a transgressão gerava loucos e delinquentes. Do outro lado, a nossa sociedade do desempenho, movida pelo poder ilimitado, pelo mantra do sim, você pode. Aqui, o sujeito se torna um empreendedor de si mesmo, e o seu fracasso não resulta em delinquência, mas em depressão e esgotamento. Mas por que essa mudança aconteceu? Bem, a resposta é que a positividade do poder é infinitamente mais eficiente para a produtividade do que a negatividade do dever. A iniciativa e a automotivação geram um crescimento que a simples obediência a regras jamais conseguiria alcançar. A produção é maximizada quando a coerção vem de dentro. E essa citação ilustra de forma brilhante a consequência disso tudo. Na sociedade do desempenho, nós nos tornamos nossos próprios capatazes. A pressão para performar nos transforma em agressores de nós mesmos numa busca incessante por otimização. A exploração não precisa mais de um senhor externo. Ela se torna autoexploração. Esse mecanismo de autoexploração nos leva ao coração do paradoxo de Han, a ideia desconcertante de que, na nossa era, a própria liberdade se converteu em uma nova e mais eficiente forma de coerção. A lógica é perversa, mas é clara. Começa com esse mandado moderno de se realizar, de ser você mesmo. Esse imperativo gera uma pressão constante para maximizar o próprio desempenho. E assim a liberdade de ser o que se quer se converte numa obrigação, numa coerção interna para ser o melhor que se pode ser o tempo todo. O resultado inevitável é a autoexploração que conduz à exaustão.
E Han conecta isso diretamente ao sentimento de fracasso depressivo. A sensação de que nada é possível é a ressaca de uma cultura que prega que nada é impossível. Quando o sujeito de desempenho não consegue mais poder, ele se volta contra si mesmo, em uma autoacusação destrutiva, sentindo-se inadequado diante das infinitas possibilidades. Mas a análise não termina nesse diagnóstico sombrio. Na parte final de sua obra, Han nos faz um convite, o de repensar o próprio conceito de cansaço não apenas como um problema, mas como uma potência. Primeiro, Han nos força a olhar para o cansaço que conhecemos bem, o cansaço do burnout. Ele define como um cansaço solitário. É aquele que nos individualiza, que nos isola na nossa própria exaustão. É a fadiga que nos deixa sem palavras, que destrói a capacidade de criar laços. É o meu cansaço, aqui, e o seu, lá, fundamentalmente separados. No entanto, ele propõe uma alternativa. Existe um outro tipo de cansaço, um cansaço fundamental ou cansaço nós. Este cansaço não isola, ele conecta. Ele afrouxa as amarras do ego, nos torna mais permeáveis ao mundo e aos outros, permitindo um sereno não fazer. Esse cansaço positivo é uma força que rejuvenesce. É um cansaço que nos permite demorar nas coisas, que não busca a eficiência, mas a contemplação. Ele inspira o espírito, abre espaço para a amizade e restabelece uma confiança fundamental no mundo. É, no fundo, o antídoto para a hiperatividade da sociedade do desempenho. E assim, a análise de Han nos devolve a questão, mas de uma forma transformada. E se a saída para a exaustão da nossa era não estiver em otimizar ainda mais nosso desempenho, mas em reaprender a arte fundamental do descanso? A verdadeira revolução, ele parece sugerir, talvez não esteja em fazer mais, mas em redescobrir a potência e a profundidade que existem no simples ato de não fazer.